Boa noite, alunos e alunas do nono ano. Nessa ficha pequena sobre conjunções, gente, eu admito, eu concordo com vocês, acredito eu que vocês estão pensando assim como eu. Os exercícios de nono ano do caderno do aluno são difíceis, né? Apresentam temáticas interdisciplinares e para a gente fazer um recorte didático é um tanto difícil, né? Até para não ficar difícil para vocês também. E quando a gente trabalha com conjunção, com linking word, nós temos um universo textual envolvido, né, gente? Porque a conjunção ela exige do aluno uma visão maior de construção gramatical, né? Justamente por quê? Porque é palavra de ligação, estabelece elo entre ideias, e esse elo em si tem um significado de causa, de explicação, de concessão, de comparação, de conformidade, de finalidade, de tempo, de instrumento. Aqui eu estou pensando, gente, nas diversas classificações que uma conjunção pode ter a depender da oração em que ela ocorre. E aí a gente pode pensar de mãos dadas com as aulas de língua portuguesa, tudo bem? É uma interpretação atrelada a conhecimento gramatical e conhecimento gramatical atrelado à interpretação, né? É uma coisa muito bonita de se ver. Claro que eu sou suspeita, né, gente? Mas enfim, vamos lá. Aqui nós temos então essas, gente, ó, even though, olha lá, even though, olha a pronúncia, né? Even though é uma expressão conjuncional, temos duas palavras, significa apesar de, tem uma ideia de concessão, né? Quer dizer, apesar de ter acontecido tudo aquilo, né? Por fim, ele passou. Olha que beleza. Apesar de ter passado por diversas dificuldades, teve pouco tempo para estudar, enfim, diversas controvérsias, diversos reveses da vida, ele passou. Olha que bom, né? Nós temos uma espécie de quebra de expectativa dentro da ideia de concessão, tá? Nós temos aí uma adversidade que se coloca, né? É um campo semântico de adversidade, diferença, quebra de expectativa e concessão, que é o nome básico, né, o nome clássico trabalhado pela gramática normativa, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa. Because, que é o nosso clássico porque, né, é a causa, explica o motivo, também baila aí nesse campo semântico da explicação da causa. Tudo bem, gente? Porque causa, né? Justificativa, causal. Depois, gente, visto que, já que, também caminha nesse ramo da causa, gente. Já que ele está aqui, uma vez que ele está aqui, visto que ele está aqui, né? Vamos aproveitar e já fazer a pergunta que tanto queremos fazer. Estou dando aqui exemplos, tá, gente? Por que estou apelando para a própria língua portuguesa para dar os exemplos? Porque a linha de raciocínio é a mesma, tudo bem? Então, agora, gente, o compare to, olha lá, compared to. Como o D e o T ficam no mesmo ponto de articulação sonora, mesmo ponto de produção, a gente junta tudo e fica compare to, compare to. Que nem Universidade de Londrina, Universidade de Londrina, Universidade de Londrina, a gente junta tudo, né? A mesma coisa aqui, compare to, comparado a, em comparação com. São as traduções, né? E aqui, gente, eu coloco simplesmente 4 períodos básicos, né, para usar em cada um deles, uma das destacadas aqui, né? A partir dessas traduções, desculpa, conforme abordado na aula do CMSP, vamos fazer aí uma atividade, ó. A partir dessas traduções, vamos fazer alguns exercícios. Preencha cada espaço escrevendo a conjunção adequada. Escolha entre as destacadas abaixo. Então, nós temos, é claro, conforme o recorte que o próprio professor Ed fez lá na aula do CMSP, nós temos even though, because, as e compare to. E aí nós temos então, gente, inclusive frases que ele também usou ali para trabalhar atividades, né, com as conjunções. Falando aí de energia
hidráulica, né? A energia que vem, né, do movimento da água. O movimento da água impulsiona o movimento das pás das turbinas e essa energia mecânica, essa energia cinética, essa energia de movimento é transformada justamente em energia elétrica, né, gente? É física, né? Física, matemática aplicada, mas enfim, essa parte toda conceitual que eu acho bastante difícil, mas aí nos parcos estudos que fiz sobre a, a energia motriz, né? Essa eletromotricidade que vem aí do desnível da queda d'água, né? Então nós temos aí mais ou menos uma ideia de como funciona uma hidrelétrica ou hidroelétrica. Então essa frase A coloca o seguinte, gente: hydropower, entendendo aqui power como sinônimo de energy. Hydropower is an affordable form of electricity. Ô, gente, a energia hidrelétrica, a energia hidráulica, a energia que vem da água é um potencial que se transforma em movimento e o movimento mecânico que se transforma em elétrico. Eu acho tudo isso muito maravilhoso nesse campo aí da energia, nesse campo da física, da matemática aplicada, tá? Então, hydropower is an affordable form of electricity. A energia hidráulica, a energia que vem da água, é uma forma de eletricidade. O que é affordable? Acessível, pagável, não é tão caro. E olha que é caro, né? Mas enfim, affordable. Então quer dizer, tem coisa mais cara? Tem, claro que tem, né? Hydropower is an affordable form of electricity. A energia hidrelétrica é uma forma de eletricidade acessível, pagável. Depois está lá, gente, apesar de o custo inicial de construção de uma usina hidrelétrica poder ser muito alto. Gente, imagina, né? O custo de construção de uma barragem, o custo de construção de uma energia, de uma usina, né? É muito dinheiro, né, gente? Até foge assim da minha humilde percepção. Mas enfim, existe sim, apesar de existir um alto custo inicial, né, para construir uma usina hidrelétrica, para construir uma barragem, um conjunto de comportas, né, e consequentemente a possibilidade, né, de produzir a energia elétrica a partir da energia potencial, né, que vem aí do desnível da água, né? Do potencial vem a cinética ou mecânica, que é o movimento, e desse movimento vem a energia elétrica, né, gerada ali pelo campo magnético, né, alguma coisa assim. Então, gente, olha só a ideia que eu trabalhei de concessão aqui, né? Apesar de existir sim um custo inicial muito alto, por fim, a energia elétrica que vem da água acaba sendo uma forma de eletricidade acessível que podemos pagar para ter em nossas casas, a energia elétrica. Midbola, water electricity is renewable. Aí, gente, ficou, né? Existem uma discussão aí entre alguns teóricos, alguns físicos, alguns estudiosos da área, que fala que se trata de uma fonte renovável, não sei, não cabe a nós aqui também definir essa questão. É fato que o professor Ed lança essa complexidade e, lançando mão de ser renovável, ele aproveita para montar essa frase dizendo o seguinte: water electricity is renewable, tanana, the water cycle is daily renewed by the sun. Olha lá, gente, comentando aqui a própria pronúncia, né? Aqui dá para perceber que existe uma ideia de causa, gente. A eletricidade que vem da água, né, abarca aí uma fonte renovável. Por quê? Porque o ciclo da água é, né, diariamente renovado pelo sol. O ciclo da água, evaporação, depois esfria, condensa e volta em forma líquida pelas chuvas, né? Então, gente, pensando assim, né, digamos, por uma forma simples, pelo próprio ciclo d'água, a gente tem uma ideia de renovação a partir disso. Mas o conceito disso exatamente, gente, não sei se está certo, tá? Também não vou entrar no mérito dessa questão agora, porque eu só quero dizer que existe aqui uma ideia de causa, de dizer que por causa do ciclo d'água, que aproveita sim do calor do sol, logicamente, né? Esquenta, evapora, depois lá no alto esfria, condensa. Nós temos então aí uma renovação possível,
tá? Então, a eletricidade, né? A energia elétrica que vem da água, a energia hidráulica é renovável. Por quê? Porque o ciclo da água é diariamente renovado, né? Pelo próprio Sol, tudo bem? Então, nós temos aí essa questão do ciclo da água, né? Que é muito colocado. Eu fui pesquisar em alguns sites e aparece o ciclo da água ao lado, né? Do desenho de uma usina hidrelétrica, né? De um processo ali, né? De geração de energia elétrica a partir da queda d'água, a partir do desnível, né? Que da latência passa para a cinética, para a mecânica, para o movimento. Tudo bem? Então, electricity is renewable. Tananã, causa. Olha lá que fácil, gente. The water cycle is daily renewed by the sun. Depois C, gente, in terms of air pollution, em termos de poluição do ar, porque existe também uma liberação de CO2, quem assistiu o vídeo aí, né, das aulas de ciências da vida, aulas de física da vida, aparece uma liberação de CO2, olha o efeito estufa, olha a interdisciplinaridade. In terms of air pollution, quer dizer, em termos de poluição do ar, gente, até que a energia que vem da água é limpa, apesar dos pesares, né? Porque se a gente for pensar em outras fontes que se utilizam de queima, é claro que daí a poluição do ar é muito maior, tá? Em termos de liberação de gases poluentes, né? E aí são gases que vão muito além da questão do efeito estufa. Então, se a gente for pensar mais especificamente, até de uma maneira mais simplória, digamos assim, né? In terms of air pollution. Other sources of energy, we can see water is a green one. Hoje, gente, aqui nós temos uma ideia de comparação. Eu estou dizendo aqui em português para facilitar a resolução para vocês mesmo, tá? Quando a gente fala que uma coisa é green, por que a coisa é verde? A coisa é verde porque a coisa é sustentável, a coisa é ambientalmente favorável, né? Então, quer dizer, comparada a outras fontes de energia, nós podemos dizer que a água é uma fonte green, é uma fonte verde, é uma forma que não polui tanto o ar, tudo bem? Então, aqui só nós temos uma ideia de comparação. Qual é a conjunção, qual é a expressão conjuncional ou conjuntiva que a gente vai usar, né? Compared to other sources of energy, we can say water is a green one or is a green one. E aí, gente, por fim, o item D de dado apresenta aqui, gente, o quê? Uma ideia de causa, né? You were going to remain alone. Let's start our class. We are already late. We are already late. Gente, o inglês é franco, né? Se você pega, por exemplo, um paquistanês, um indiano, né? Already, né? Certa vez eu conversei com um paquistanês em inglês e ele falou already. Olha lá a diferença, gente. Então, aqui a ideia de causa coloca o seguinte: as you were going to remain alone. Visto que você vai permanecer sozinho, vamos começar a nossa aula, eu e você. Quer dizer, nenhum outro colega chegará, então você vai ter aula sozinho mesmo, né? We are already late. Nós já estamos atrasados. Esse already significa já. Already, claro que é uma palavrinha que pode aí bailar com vários significados de uso, a depender do contexto de produção. Me desculpe, gente, a depender do contexto de produção. Tudo bem? Então, aqui nós temos, visto que você vai, né, permanecer sozinho, vamos começar. Let's start. Vamos começar nossa aula. Let's start our class. We are already late. Tudo bem, gente? Então, assim, né, de maneira bem reduzida, pontuando aqui alguns casos de uso dessas conjunções, tá? Gente, a conjunção é um oceano, é um universo de conhecimento linguístico. Lembrando que conhecimento linguístico é conhecimento de uso de uma língua como instrumento de comunicação. E o que é que analisa uso? É a gramática.
Portanto, meus caros, minhas caras, tem que saber gramática. Me desculpem, mas sem a gramática você não tem capacidade de análise para a compreensão, análise para a interpretação. Tudo bem? O que te torna um leitor eficiente é justamente a sua capacidade de reconhecimento gramatical. É o reconhecimento gramatical que vai te dar a noção do entendimento, da ideia, do sentido que brota, que vem, né, daquelas palavras que ali existem, que você vai ler de maneira eficaz se você conseguir adentrar no universo do reconhecimento gramatical. Tudo bem? Isso eu falo tanto por português quanto por inglês. Tudo bem, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp, no meu número. Tudo bem? Até mais, gente. Beijos. Obrigada. Tchau.